Bom, boa noite, pessoal. A gente está aqui mais nesse momento de reflexão sobre a obra freudiana, esse psicanálise para não psicanalistas, né? E eu devo dizer que eu estou, como que se pode dizer, é aquele momento que a gente coloca, né, nas pegadas de gigantes e na grande questão que, na minha opinião, é a grande questão aberta, talvez a única grande questão aberta de verdade na psicanálise, né? E que causa a maior parte de brigas possíveis e impossíveis, né? É a ideia do Tânato, né? Tânato, né? Esse deus da boa morte, igual eu mencionei, né? Na aula passada, né? Querendo ou não, é um dos conceitos mais mal compreendidos do Freud, mais mal trabalhados na clínica, porém, algo que, querendo ou não, se torna cada vez mais atual, mais atual, mais atual e mais atual. E eu tava, né, eu não acredito em coincidências, tudo acontece, há a sincronicidade do Jung, já que estamos entre assuntos psicanalíticos, podemos falar sobre isso, né? Eu estava zapeando o meu Instagram e eu vi, né, o grande psicanalista argentino, discípulo direto de André Green, o Fernando Urribati, falar, né? Ele pretende dar um curso, aqueles cursos caríssimos, tudo, né, do que ele normalmente dá, né? Ele é uma espécie hoje em dia cada vez mais de um paladino da psicanálise, alguém que um grande speaker, né? E o curso que ele escolheu para este semestre foi sobre o princípio de morte. E na descrição do princípio de morte deste curso ele fala que é o grande assunto e talvez o verdadeiro grande mal-estar na civilização que o Freud instaura, fazendo né, um trocadilho, uma piada com um dos livros do Freud que, de certa maneira, trazem este conceito, né? E ele cita, o André Green, né? A gente não vai falar sobre ele na aula de hoje, né? Mas o André Green foi um dos grandes psicanalistas, junto com o Jean Laplanche, junto com a Joyce MacDonald, junto com a Hannah Segal, que tentaram trabalhar isso, né? O Pontalis também, né? Tanto o Laplanche como o Pontalis, os dois autores do vocabulário que eu utilizo, trabalharam a questão do princípio de morte, né? O Pontalis de uma forma belíssima, inclusive, de uma forma quase literária, né? Então é interessante a gente, de certa maneira, aceitar que eu não consigo, nesse tempo que eu tenho, de dar uma dimensão plena sobre o que é o princípio de morte para vocês, do jeito que eu aceitaria. Tem muitos que resolveriam essa daqui em 5 minutos. Para alguns é muito simples isso. Eu acho que é simples, porém há uma densidade filosófica que mereceria quase totalmente um curso à parte. Nem precisa citar os outros psicanalistas igual o Ribati vai fazer, mas sim só em Freud. Não, e aqui a gente não está falando só sobre o Freud e suas perdas ao longo da vida. Estamos falando da psicanálise como cosmovisão, como forma de autoconhecimento e como um olhar para o mundo. Aqui a psicanálise, com o princípio de morte, se torna uma grande filosofia. E é isso que eu tento, de certa maneira, trazer, né, para cá e trabalhar com a gente. Então, hoje, né, a gente está aqui, entender essa mudança deste livro fantástico chamado Além do Princípio do Prazer, que introduz, de fato, o conceito do Tânato, né? Mas ele se expande de verdade no mal-estar da civilização de 10 anos depois, e destrinchar tanto a ideia, né, destrinchar no que o tempo permite,
tanto a ideia de princípio de morte, como a ideia do princípio de nirvana. Esse é ainda mais esquecido dentro da psicanálise. Ainda mais, né? Se a gente for lembrar, nós estamos aqui acabando o nosso triângulo da metapsicologia freudiana, estamos nos princípios, que é o lado mais filosófico da metapsicologia. Falamos na aula passada do Eros e a realidade, os princípios do prazer e da realidade, e agora vamos para os outros dois. Perfeito. Estamos aí, tudo certo. E aí, fazendo aquela revisão da aula passada, o que é o princípio do prazer e que foi a grande forma orientadora da psicanálise para Freud, que para muitos, de certa maneira, poderia ter parado por aí? É que o eu, ou o ego, para usar o termo da segunda tópica, né, possui as pulsões de vida direcionadas a um objeto ou a ele mesmo, no caso do narcisismo, e estas formas do prazer são postergadas, né, pela realidade, pelas condições externas. Então, de certa forma, o princípio do prazer possui um gêmeo siamês, que é o princípio de realidade, ou seja, querendo ou não, nosso inconsciente faz as lógicas libidinais, porém, no entanto, todavia, contudo, ele tem um gêmeo siamês, uma âncora, um grilhão, que é o grilhão que vai fazendo ele postergar não só na a própria ideia do barramento, da repressão, mas o próprio princípio do prazer possui uma espécie de modulação que faz o ser humano sempre causar problema para si mesmo para conseguir o seu prazer, mesmo quando não tem condições, vamos dizer, internas vinculadas com essa questão, né? E isso é algo interessante de pensarmos. E aí, se a gente for relembrar aquela grande citação da dualidade psíquica, da libido do eu, tudo a última, lá da Denise Maurano da outra aula. Essa aula vale a pena, né? Temos as pessoas aqui ao vivo e temos as pessoas que estão no gravado. Ambos, eu acho que vale a pena sempre, os que não lembram da outra aula, assistir novamente a outra aula, porque para a gente, ela é uma aula bem dupla mesmo, né? E a Denise Maurano, né, falei para trazer alguém da clínica, fala, né, mais tarde, em Além do Princípio do Prazer, o dualismo novamente se modifica, dessa vez de maneira mais efetiva, por meio da hipótese da existência de pulsões de vidas, eros, versus pulsões de morte, tânato. Legal, né? Não é um princípio, é uma regra das pulsões, a gente lembra disso da outra aula. Então vamos entender o que é uma pulsão de morte. Uma pulsão de vida, explicamos, conversamos em tese, todo mundo está tranquilo. Se vocês não estão tranquilos, como sempre, me procurem para fazer perguntas. Podem me fazer perguntas, né? Respondo quando puder, sempre, mas sempre respondo. Né? Pulsões de morte, né? E aí a gente vai lá no nosso livrinho. Pulsões de morte, no quadro da última teoria freudiana das pulsões, designa uma categoria fundamental de pulsões que se contrapõe às pulsões de vida e que tendem, prestem atenção, para a redução completa das tensões, isto é, tendem a reconduzir o ser vivo ao estado anorgânico. Voltadas inicialmente para o interior e tendendo à autodestruição, as pulsões de morte seriam secundariamente dirigidas para o exterior, manifestando-se então sob forma de pulsão de agressão ou de destruição. Na realidade, o que Freud procura explicitamente destacar pela expressão pulsão de morte é o que há de mais fundamental na noção de pulsão, o retorno a um estado anterior e, em última análise, o retorno absoluto ao anorgânico. Além de um tipo especial de pulsão, o que ele assim designa é o que estaria no princípio de qualquer pulsão, o que o levou ulteriormente a distinguir do princípio do prazer o famoso princípio do nirvana, este como princípio econômico da redução das tensões a zero, inteiramente a serviço das pulsões de morte. Né? Eu achei muito chique o Laplanche Potalize usar o termo anorgânico. O que é o estado anorgânico? Ou seja, morto, sem vida. Literalmente, foi muito chique né, o jeito que eles descreveram no seu vocabulário de psicanálise. O que acontece? E essa é uma das coisas, né, que muitos psicanalistas, o próprio Lacan vai trabalhar, né, o death drive, né, e vai ficar famoso em inglês mesmo, né, mais do que uma pulsão de morte, né, um se dirigir à morte, né,
E os outros também, o Laplanche, tudo, né? O Freud vai colocar de que há um yin-yang na pulsão. Além, a pulsão de vida, ela pode ter o seu gêmeo siamês, que é o princípio da realidade. Porém, Freud era um grandíssimo, né? Vou até parar aqui para a gente ficar grande e conversar com vocês aqui. Freud era um grandíssimo. Se a gente for ver, né? Ele era um grandíssimo. Cientificista do seu tempo. O que isso significa? Que Freud não só acreditava muito em Darwin, mas algo que a gente falou pouco, quase não falou, que Freud acreditava muito em Newton, lei da ação e da reação. Porque o professor, e isso a gente comentou do Freud, o Bruck, inventor de verdade do princípio psicodinâmico, acreditava que as ondas que passavam por todos os nossos cabos, né, os nossos cabos elétricos, os neurônios que eles descobrem juntos, né, toda a equipe do Bruck e o Freud é um deles, né, o Freud ajudou a descobrir o neurônio, não é a teoria dos fluidos da hidráulica que funciona neles, ok? Né, os vasos comunicantes, tudo sim, a teoria da ação e reação. A teoria que também nos fluidos funciona, mas também, se a gente for pensar numa coisa legal, se a gente for pensar, a eletricidade, ela caminha, mas ela também caminha para a sua escapatória. A lógica da Terra, do fio Terra. Ou seja, o Freud se incomodava muito, e aí isso é uma coisa que é interessante, que a lógica de pulsão dele não explicava totalmente um instinto que o ser humano tinha de querer se autodestruir para buscar o seu prazer. Não é aqui, gente. Muita gente fala, o princípio de morte surgiu porque o Freud estava falando do luto. Não, se você for ler Luto e Melancolia, tem muito pouco de princípio de morte. Onde que está o princípio de morte de verdade? Um texto 3 anos depois, que é no Psicologia de Massas e Análise do Eu, onde ele começa a ver por que as pessoas se apaixonam por coisas e colocam seu eu a serviço de coisas que matam o próprio eu, massificam. Psicologia de massas, ou seja, se tornaram uma massa sem ter uma individualidade. Isso é uma morte do eu. E aí o Freud critica a igreja. E aí muita gente, o Freud critica tudo que é religioso. Não, o Freud critica a religião instituída e o psicanalista que serve uma religião instituída. Ou seja, um padre, para ser psicanalista, ele tem que ir contra o dogma, ele seria expulso. Lembrando muito do professor, de outro professor do Freud, o Franz Brentano, que discordou do Papa. Né? Teve um grande debate e o Papa quis assinar, na época, que ele era infalível. E ele, padre e professor universitário, falou: não, o Papa ainda é um homem, ele pode ser o representante de Deus na Terra, mas ele ainda é um homem. Não existe infabilidade papal. O que ele aconteceu? Foi forçado, não excomungaram ele, mas forçaram ele, né, a sair da Igreja Católica. Né? E ele foi professor do Freud, o Franz Brentano. Ok? E eu sempre achei uma coisa muito legal que o Franz Brentano nasceu também em 16 de janeiro, que nem eu. Então é algo que eu sempre lembro. Tenho muitos livros do Franz Brentano porque ele é o único professor do Freud que usa o termo psicologia ou psicologismos. E poucas pessoas falam isso. E ele não concordava com psicólogos, com tratamento terapêutico. Para ele, a psicologia era literalmente o estudo da mente, filosofia da mente. O pessoal que é psicólogo entendam que a psicologia como tratamento é uma construção recente e muito, não só recente, mas muito dada à teoria cognitivo-comportamental. Antes, o termo psicologia era literalmente ciência da mente, filosofia da mente, logia, logos, saber da psique, né?
Então, o Freud ele está começando a discutir assim, o ser humano, a pulsão dele, ao mesmo tempo parece que tem uma energia contrária que para satisfazer o prazer dele, a libido, tem que destruir o eu, destruir o ego. Ah, mas é o masoquismo? Não, porque não necessariamente está no fetiche. E o masoquismo, tal como o Freud vai dizer muito bem, e o Lacan melhor ainda, o masoquismo, você acha que você está fazendo um serviço ao outro a ser objeto da violência dele. Então, é uma espécie de altruísmo, né? E aí é uma das grandes questões que temos aqui, né? E aí eu não sei se vocês estão ouvindo, né? Passou aqui tudo. Essa gata, a gente tem 4, essa gata é a Juno. E ela possui exatamente a essência do arquétipo de Hera, da Juno. Ela é a coisa mais manhosa da face da Terra. E ela adora aparecer miando nos cursos. Algumas gostam de aparecer sentada aqui na frente, tudo. Mas ela, eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas ela está no alto do outro computador aqui, ó. Olha ela aqui, ó. E aí, gente, né, prestem atenção nisso. Eu poderia, de certa maneira, a bem do meu eu acadêmico, todo lindo e maravilhoso, ter ignorado, ou usar um takume, ou trancar os gatos lá fora. Mas não, eu quero aparecer os gatos. Teoricamente, isso é uma destruição do meu eu. O Freud não vai colocar o princípio de morte como uma coisa ruim. Mas tudo que é vivo dirige-se à morte. Então a gente quer morrer de alguma maneira. Lembre-se que o princípio do prazer eram duas coisas. Era eu preciso respirar, preciso me alimentar, preciso me manter vivo individualmente e eu preciso manter a espécie, que é a questão do sexo. Perfeito? Mas existe algo, isso encasquetou o Freud. Então não é o luto dele. É algo mais profundo que encasquetou ele. Prestem atenção a onde eu estou chegando aqui. É algo mais profundo na discussão do Freud. O Freud percebeu que tudo que é vivo quer morrer. Porque ele precisa morrer. Senão ele não está vivo. Então, é isso que faz, é uma lógica yin yang. Nossa, um orientalismo na obra do Freud, sim. E eu vou mostrar por que tem esse orientalismo. Né? A gente entende o orientalismo quando o Freud aceita, ele chancela para o Ernest Jones, que né, depois que o Jung, o príncipe herdeiro, o presidente perpétuo da IPA, quando sai tudo, o Freud elenca o Ernest Jones como presidente perpétuo da IPA, né? E ele acaba não sendo tudo, mas como verdadeiro herdeiro, ele vira o primeiro biógrafo do Freud, etc. E o Ernest Jones fica de cabelos em pé, e ele tinha pouquinho cabelo, cabelinho em pé, quando ele aceita, o Freud aceita o princípio do Nirvana, como consequência da ação do princípio de morte do Thanato. Thanato ele que criou, mas o princípio de Nirvana. E é isso que eu vou mostrar para vocês o que é o princípio de Nirvana. Vamos compartilhar aqui a minha tela novamente. E aí, ó, o que é o princípio de Nirvana? Assim, o que seria antes par com o princípio do prazer, o chamado princípio da realidade, regulador do aparelho psíquico a partir das condições exteriores ao indivíduo, se torna uma relação trina com o chamado princípio de Nirvana, introduzido por Freud depois de suas leituras do niilismo de Arthur Schopenhauer e por sugestão da psicanalista Barbara Lowe. Prazer, Nirvana e realidade são uma interação que marcará debates ainda abertos na psicanálise. Isso sou eu que estou falando, tá? Seja ela do ponto de vista clínico, bem como na intenção freudiana de estudar fenômenos sociais a partir de mal-estar na civilização de 1930. Isso daqui é um trecho do meu livro Psicanálise e Shakespeare. E aí tem a citação do Laplanche e Pontalis lá embaixo. O termo Nirvana, difundido no Ocidente por Schopenhauer, é tirado da religião budista, onde designa a extinção do desejo humano.
o aniquilamento da individualidade que se funda na alma coletiva, um estado de quietude e de felicidade perfeita. Não é indiferente, contudo, observar que Freud introduz o termo nirvana com sua ressonância filosófica num texto onde avança muito no caminho da especulação. No nirvana hindu, ou no nirvana schopenhaueriano, Freud encontra uma correspondência com a noção de pulsão de morte. Sou, né, em cima fui eu, embaixo não sou eu que usa essas coisas bastante pesadas. É Laplanche Plantar ali que usa. O que acontece? Arthur Schopenhauer, né, no final do século XIX, publica um livro chamado O Mundo como Vontade e como Representação. Um livro belíssimo, belíssimo, né, onde ele trabalha essa ideia de vontade. Lembra que eu falei que libido é vontade e desejo? E a gente sabe que Freud leu Schopenhauer na juventude. De certa maneira, o Freud escuta essa... quem é essa Barbara Lowe, né, para a gente um pouco conversar? A Barbara Lowe é uma da série... Por que causa muita polêmica? O Freud tem uma vida difícil, não é de uma era numa família. Quando ele nasceu, a família dele já não tinha mais tantas posses, etc. Teve uma questão. Ele vira pediatra, inclusive, faz um monte de coisa para poder sustentar a família com muitos filhos, etc. E aí o que acontece? A partir depois da Primeira Guerra Mundial, especialmente, né, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial, Freud começa a virar uma espécie de superstar, né? Para ser mais claro, a partir de 1909. E aí ele começa a ganhar em dólar, ok? Né? E aí uma das coisas que é interessante, porque os americanos começam a ter uma moeda forte por uma N de questões, e eles começam a ir para a Europa. Se a gente for pensar, escritores americanos começam a se formar na Europa. Ernest Hemingway, né? Paris é uma festa. Ok? E aí começa uma série de herdeiros de grandes fortunas da Europa inteira e dos Estados Unidos irem atrás de Freud. E não existia formação em psicanálise instituída. Como você se tornava psicanalista, você ia lá no Freud, ou em alguém que o Freud mandava você fazer, você fazia seu tratamento, você frequentava uma aula às quartas-feiras, e com isso você se formava psicanalista. Não existia especialização, faz curso de psicologia e depois faz o curso na Sociedade de Psicanálise, no instituto qualquer, não. Era uma artesania que o Lacan depois vai reinventar de um jeito diferente para também, né, para os cabelos dos amigos do Ernest Jones se levantarem. Mas aí o que acontece? O Freud começa a ganhar muito dinheiro. Só que esses psicanalistas são considerados caça-níqueis. E eles começam a se ter dois tipos. Os que seriam psicanalistas com grife e esses alunos do Freud, todos eles milionários, movidos a dinheiro, né? E que eles vão levar várias ideias diferentes. Querendo ou não, todas as psicologias, tirando a cognitivo-comportamental, né, todas as psicoterapias têm um pouquinho de Freud por causa disso, porque você consegue tracejar quase todo psicoterapeuta que se baseia em psicodinâmica ao Freud, literalmente, ou a algum aluno de Freud desses caça-níqueis. E a psicanálise fica um pouco. E a Barbara Lowe é um desses. Ok, gente? E ela faz essa intervenção numa dessas reuniões de quarta-feira e ela escreve um texto falando que o princípio de morte parece o princípio de Nirvana. E o Freud aceita e cita ela. E todo mundo, tipo, deixa quieto. E o meu Freud citou. O Freud, se você for pegar trechos e trechos, não só do Mal-Estar na Civilização, mas de todos os livros dele da década de 30, o Schopenhauer tá gritado. E o Nietzsche, que ele vai escrever que ele não fala,
tá de quebra, porque, querendo ou não, a grande fonte da filosofia de Nietzsche é Schopenhauer. E uma pesquisa posterior, muito tempo depois da morte do Freud, provou que o Freud, apesar de, em cartas, ter falado que nunca leu Nietzsche, acharam uma carta do Freud, bem novinho, onde ele faz uma menção de um livro novo que aparece no pedaço, de um filólogo alemão que está na Suíça, tipo, sem citar nomes, porque ele escrevia em espanhol para esse amigo. Uma história bem interessante. Depois, um outro dia, eu conto as histórias do jovem Freud. Igual tem as histórias do jovem Indiana Jones, tem as histórias do jovem Freud. Né? Então, o Freud tem esta ideia. Ele está inserindo filosoficamente o orientalismo na psicanálise. Por menção dessa psicanalista, sim, mas ele está inserindo via Schopenhauer, via niilismo, e via tudo uma coisa que as pessoas não querem aceitar, porque toda a psicanálise depois, inclusive a lacaniana, vai se basear filosoficamente em informação numa lógica hegeliana ou marxista, que também é uma forma hegeliana. Né? Os psicanalistas que são militantes de esquerda vão se colocar marxistas ou dimensão marxistas, tanto que vai surgir na própria vida do Freud um grupo de psicanálise que vão se chamar freudomarxistas, ok? E de um outro lado, né, querendo ou não, os hegelianos, o próprio Lacan, fala que ele começa a entender Freud quando ele assiste às aulas do professor Alexander Kojève, na Universidade de Paris, né, sobre Hegel, o grande popularizador em língua francesa de Hegel. Então é interessante ver isso. O Schopenhauer é o grande inimigo filosófico do Hegel. O que o Hegel fala A, o Schopenhauer fala não A. Não é B, é não A. Essa que é a ideia. As duas filosofias são uma o negativo da outra. Por quê? Porque o Schopenhauer, enquanto o Hegel acredita que o ser humano está sempre progredindo tudo, o Schopenhauer está vendo que o ser humano sempre está no processo de internalização. O mundo é uma grande representação. Nós fazemos as nossas vontades. Inclusive, o ato de morrer natural da vida é uma vontade. E aí você tem essa ideia do nirvana. Olha como é que é poderoso o que não sou eu. O que o Laplanche Pontalí sintetiza da filosofia schopenhaueriana. Que o nirvana é o aniquilamento da individualidade, do ego, que se funda na alma coletiva. Um estado de quietude e felicidade perfeita. Extinção do desejo humano, ou seja, nós que no nosso inconsciente, a psicanálise é toda calcada a isso, nós somos puro desejo, dentro dessa raiz tem algo que é não desejo, e é a morte. Por isso que muitos psicanalistas gostam dessa frase, né? Paramos de desejar quando morremos, porque atingimos o nirvana, psicanalítico no caso. Então essa que é a grande questão, gente. E aí, se a gente for parar para pensar, como que fica naquele esqueminha, né? Ficaria assim, ó. Esse que é o esqueminha que fica. Então, e aí uma das coisas que é interessante é você cria um outro vetor contra o ego. E essa interação de tudo isso, por isso que eu falei uma relação trina, é como se criasse um vórtice. Porque ele vai aniquilando isso. Vocês já pararam para pensar? Isso é uma coisa muito, muito filosófica, né? Mas o yin yang faz sentido quando ele está girando? Não sei se vocês têm um disco do yin yang ou imprimam ele tudo. Começa a girar ele. Ou tem GIFs disso. É algo quase que hipnotizante. Porque ele é feito como para ser um vórtice. Eu peguei um vórtice aqui mesmo, mas eu poderia ter sido bem sacana e ter construído isso aqui como se fosse um grande yin yang. Duas setas, uma matando a outra. E ó que a curva do yin yang faz assim, ó. Eu estou aqui pequenininho, mas uma vai entrando na outra. E ela vai girando, ela tem uma força centrípeta e não centrífuga, para o centro.
Porque ele não é um retorno ao ego, ele não é um recalque tradicional. E isso que os psicanalistas travam, clínicos travam com o princípio de morte e esta superlativização dele, enquanto consequência, que é o princípio de nirvana. Porque, querendo ou não, toda a lógica do que é, como que é a clínica, a gente vai falar mais sobre isso ao longo especialmente nas próximas aulas. Tem lá, vamos ver o que está lá na tua infância, o que é o trauma lá. Então você vai para trás e consegue. Porque toda a psicanálise, a clínica, ela é construída hegelianamente, como se fosse um grande vetor progressivo e que tem traumas no caminho sendo engasgados. Com o princípio de morte e com o princípio de nirvana, você não só cria uma via de mão dupla, mas essa via de mão dupla constrói um vórtice. E como você trabalha isso na clínica? E aí é isso que o nosso amigo Herbert Marcuse, em Eros e a Civilização, vai muito debater, porque, querendo ou não, a psicanálise, tudo bem, com Freud, inovadora, se torna muito popular, é um outro olhar sobre o humano, tudo. Só que aí o que o Marcuse vai falar lá em 1956, ou seja, um século depois, 56 anos, vamos colocar, né, um século e um pouquinho, meio século e um pouquinho, depois da interpretação dos sonhos. Que a psicanálise, na verdade, cedeu aos remédios, cedeu à padronização, cedeu à psiquiatria, cedeu tudo que o Freud não queria. Então as pessoas hoje criticam a psicanálise, não, né? Tipo, onde já se viu psicanálise com tarô? Freud não gostava nada disso. O tarô seria, na verdade, uma das, né, tarô, astrologia, todos os estudos de espiritualidade, sincronicidade, divinatórios, oraculares, místicos, tudo, na certa opinião do Freud, se você olha com o olhar da psicanálise e não com o dogmatismo instituído disso, ou seja, não, eu sou vamos usar um termo, eu sou como se eu fosse o da Aurora Dourada, eu sou da Golden Dawn e eu estou pegando a psicanálise. O Freud fala, não, psicanalista não faz parte de clubinho. Ele não pode ser primeiro da Aurora Dourada e depois psicanalista. Ele tem que ser psicanalista primeiro. É isso que ele vai falar para o Pfeiffer, para o Pfeister, que é o pastor protestante que também é psicanalista. Ele fala, você não pode ser primeiro pastor e depois psicanalista. Se você for psicanalista primeiro e depois pastor, até pode ser. Uma das cartas ele meio que cede isso. E essa é a grande leitura que se tem. Então, o grande problema é isso, que poucas pessoas lembram que no texto que o Freud critica as lógicas espirituais e tudo, ele também critica os médicos. E é, de certa maneira, porque não existiu psicólogo do jeito que está. Porque você não pode ser primeiro psicólogo e depois psicanalista. Você não pode obedecer nenhum dogma. Você não pode fazer parte de nenhum clubinho de nada institucionalizado. Porque isso mata o seu eu. E a experiência do eu é necessária. E é isso que o Freud fala. Ele queria se tornar a psicanálise livre dessas coisas. Teve uma... A gente está no Brasil, no debate se tem que ter um bacharelado ou não de psicanálise, e o psicanalista lacaniano Antônio Quinet falou uma coisa muito fantástica. O Quinet falou, a psicanálise é uma experiência. Eu já tinha postado algo parecido como isso em 2021, no meio do ano, no meu Instagram. Mas ele falou isso agora de um jeito muito mais completo, eu só postei literalmente isso. A psicanálise é uma experiência, é uma vivência. Não tem um papel, não. Né? Tem um outro psicanalista, né, muito legal, que eu sigo, que ele fala assim, psicanálise não pode ser medido pelo seu currículo Lattes na área de medicina ou psicologia. Porque tudo isso é institucionalização. No texto da defesa da análise leiga, o Freud fala isso. O psicanalista não pode ser nem médico, primeiro, nem pastor. Ele tem que ser psicanalista.
Então, não é o objeto o problema. A gente pode, porque é uma visão de mundo. Não é porque o Freud incorpora coisas que, se a gente for parar para pensar, está lidando com a transcendentalidade. O princípio do Nirvana é uma questão transcendental. O ser humano vive para morrer. É isso que ele descobre. Ele descobre primeiro que o ser humano vive para se manter vivo biologicamente, o indivíduo. Depois ele descobre que a mente do ser humano vive para manter a espécie viva, sexualmente. A terceira, vive para também morrer. Nossa mente está o tempo inteiro inconscientemente escolhendo como quer morrer. Isso se volta para a própria destruição do seu ego. Por isso que o ser humano, né? Eu vou dar uma palestra em inglês nos próximos meses, me pediram, né, para um coletivo que eu trabalho, por isso que o ser humano destrói a natureza. Não é sua casa? A Gaia, o planeta Terra é nossa casa. Por que a gente destrói a nossa casa? Como se fosse cuidando, né? Não, eu preciso de uma indústria. Tá, e aí você destrói um monte de florestas e ferra tudo. Né? Esse é o contraponto. O ser humano faz coisas, né? Realizando desejos que são desejos mortais. Aos outros, também. Aí é o fetiche, a perversão, mas essencialmente a ele também. E essa que é o poderio da ideia do Thanato. E aí a gente pode... E por isso que é a lógica da boa morte, essa morte lenta, né? Não é a morte rápida do psicopompo do Hermes. A morte do Thanato é a boa morte, a morte lenta, a morte natural. É o princípio de morte, Thanato. As pessoas não param para pensar no arquétipo grego utilizado. Freud era alguém que tinha... Eu tenho uma caneca do Darth Vader, copo do São Paulo, copo do Chicago Bulls. O Freud, se ele estivesse fazendo uma live, vocês veriam, e vocês podem ver as fotos, uma série de estátuas originais egípcias. Entre elas, uma que vocês veriam muito bem quem é? Anubis. Que é o referente a Hermes, ao psicopompo. Então, Freud sabe muito bem. Quando ele coloca princípio de Thanato, ele sabe muito bem diferenciar o Thanato do Hermes. Não é à toa que é Thanato, que é a boa morte, a morte natural e lenta. Porque é isso que fazemos. Ao realizar nosso desejo, viver também significa morrer. Isso não é a coisa mais orientalista que existe? E essa que é a grande questão. Então, gente, né, já um pouco a via de conclusão aqui. Como eu falei, isso daqui, de certa maneira, eu tenho na minha mente que eu dei uma aula pequena, pequeníssima. Isso aqui a gente poderia fazer um curso, né? Não só eu, né? Eu dediquei 4 aulas para isso tudo aqui, para metapsicologia, né? E a gente falou das questões. Cada uma delas daria cursos completos, mas para mim, esse trabalho do Thanato e esse trabalho do Nirvana há de ter um curso de se compreensão, e a gente aí, vamos pegar o Schopenhauer, vamos ler o Schopenhauer e vamos entender. Vamos ler o que o Freud está falando, porque você precisa ter esta questão. E essa questão não é dada, porque é um pouco assim. Aí eu lembro dessa frase do Herbert Marcuse. A psicanálise se tornou uma disciplina que não aceita mais nenhuma forma, vamos dizer assim, do diferente. Só o padronizado. Não aceita os Dom Juans, não aceitam nada, tudo. Né? Uma das coisas que as pessoas normalmente perguntam, né? Então um exemplo fácil é o vício, né? Todos os tipos de vício, com certeza. Inclusive o vício, né? Deixa eu fazer isso aqui, ó. O vício do próprio Freud. E eu acho que essa é uma das coisas muito interessantes.
E aí a questão é, este objeto causa morte a este ego. Por isso que é o eixo. Então, só que aí a grande questão, você vai tirar o vício, né? Vamos tirar o vício. Uma visão, e isso por isso é niilismo do Schopenhauer, é um pessimismo tudo. A pulsão de morte vai deslocar para outra coisa. Porque sempre, na verdade, essa é a lógica do dosar. Né? Então, os vícios são uma questão psicanalítica complicada. Porque muita gente fala, é uma neurose. Todo mundo gosta de falar, é uma neurose. Uma neurose de destino ou uma histeria, né? Esse processo de revolta. A gente vai conversar mais sobre neuroses na próxima aula. Faz esse processo. Não, o vício não é bem isso, se a gente for parar para pensar. O vício também está dentro, e também pequenas coisas, como o fato, gente, que vocês estão dedicando tempo, dinheiro, gastando coisas, destruindo coisas, para ter um curso, para ter esse conhecimento, para morrer com ele. E alguns sacrifícios que vocês fazem. Isso também, né? Isso que o Lacan fala, é death drive. A pulsão de morte é como se a gente está dirigindo a nossa morte, não James Dean, mas pode-se pensar muito exageradamente nessa ideia, que morre com seu carro novo, né? Ou Paul Walker, para usar um termo mais recente, né? Um exemplo mais recente, morre dirigindo seu carrão novo, né? Mas é isso. A gente está escolhendo. E aí tem uma frase que eu vi, né, de um instituto, né, que o Caminhada Estelar é amigo, tudo, né? Ele colocou uma frase fantástica. E eu falei, não acredito em coincidências, tudo é sincronicidade. Então, eu citei um psicanalista, agora vou citar um instituto de expansão da consciência, o Instituto Solístico. Ele postou hoje essa frase. Hoje de manhã essa frase. Como que ele postou? Você já pensou como você queria se sentir sendo no momento da sua morte? Quem você quer ser no momento em que morrer? A resposta freudiana a isso é a todo momento, porque é a lógica do nosso inconsciente. Porém, a resposta às vezes não temos acesso. E isso é autoconhecimento. Mas o nosso inconsciente sabe essa resposta. Temos acesso a ela? Nem tanto. Mas o nosso inconsciente sabe certinho quem seremos quando morremos, na ideia do princípio de morte e no princípio de nirvana. E isso que é fantástico. Então, gente, fica essa ideia, né? E fica um pouco essa reflexão. Né? É o meu conceito favorito, eu postei inclusive isso no Instagram no dia que eu estou dando essa aula, né? Vocês estão vendo essa gravação, é o meu conceito favorito. Né? Aí as pessoas, por que tudo? Aí eu posso brincar, falando, não, é que eu tenho sol na casa 8. Né? Aí o pessoal que é astrólogo vai entender a piada interna, né? Mas é o meu conceito favorito porque ele é de uma profundidade filosófica belíssima, transcende a clínica psicanalítica e mostra a genialidade da psicanálise e mostra como que a psicanálise não pode ficar presa a uma clínica. E sim uma filosofia de vida, uma filosofia de autoconhecimento e uma filosofia de expansão da consciência. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem essa aula de princípio de morte de Thanato e nos vemos na próxima.